Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Arthur Lopes, eu sou professor de Medicina Preventiva do Médico Residente. Hoje a gente vai conversar sobre dois temas muito importantes, que são a declaração de óbito e sobre morte encefálica. Então vamos lá, vamos começar aqui com essa questão da Banca Pernambuco 2018, falando sobre um paciente jovem que teve intoxicação por paracetamol e vai a óbito. Ele pergunta em relação ao atestado de óbito dessa pessoa, desse paciente jovem. Então vamos começar conversando sobre declaração de óbito. Então a primeira coisa que a gente tem que falar é que a declaração de óbito, ela é um ato médico. Então apenas médicos podem preencher a declaração de óbito. Existem algumas pequenas exceções que eu vou comentar, mas de maneira geral, isso é um ato médico, o médico lhe deve preencher, certo? E ele é responsável por todas as informações que estão ali contidas, por todos os campos da declaração de óbito. Ela é feita, a declaração de óbito, em 3 vias, em que uma via ela fica com a família ela vai levar para o cartório para poder fazer a certidão de óbito. Uma via ela vai ficar no hospital, que a pessoa foi a óbito, e uma terceira via ela é encaminhada à Secretaria de Saúde. Então, como eu falei para vocês, uma dessas vias ela vai ficar com a família para ela levar no cartório e fazer a certidão de óbito. Então, são termos diferentes. Declaração e atestado de óbito são a mesma coisa, são sinônimos. Porém, certidão de óbito é diferente. A certidão é emitida pelo cartório após a família levar lá a declaração ou atestado de óbito, tá certo? Então, um outro ponto importante relacionado à declaração de óbito é que o médico ele não pode cobrar para preencher uma declaração de óbito. Ele pode cobrar para examinar o paciente, desde que ele não fosse o médico assistente daquele paciente. Então, se a família, eventualmente, ela resolve chamar um médico para atestar um óbito, ele pode cobrar pelo exame, mas não pelo preenchimento, tá certo? Desde que ele não era, como eu falei, se ele não for o médico assistente desse paciente, tá certo? E por fim, um ponto muito importante também é quando você tem um óbito realizado em um procedimento realizado por profissionais não médicos. E aí, eu falei aqui no início que isso é um ato médico. E aí, por exemplo, se o paciente está fazendo lá uma cirurgia com o cirurgião bucomaxilofacial e vai a óbito, o que é que você vai fazer em relação a esse óbito? Então, esse paciente, ele deve ser encaminhado ao SVO, o Serviço de Verificação de Óbitos, ou ao IML, o Instituto de Medicina Legal, para fazer a declaração de óbito. Em SVO, para o SVO, ele vai quando tiver morte natural, e o IML quando ele tiver morte violenta. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, isso aqui são os primeiros tópicos relacionados à declaração de óbito. E aí, tem 2 pontos que são fundamentais a gente saber em relação à declaração de óbito, que são quem vai preencher essa declaração de óbito e como a gente vai preencher a declaração de óbito. Então, vamos falar agora primeiro sobre quem preenche a declaração de óbito. E esse quem preenche, a gente divide em 2 grandes grupos, que são os grupos da morte violenta, morte por causas externas, e as mortes naturais. Então, as mortes violentas, elas são um pouco mais simples. Por quê? Porque toda morte violenta, ela deve ser encaminhada ao IML. Então, declaração de óbito de morte violenta tem que ser obrigatoriamente no IML. Mas, se o município, se aquela localização ela não tem o IML, um médico ali daquele local, ele vai se tornar um perito eventual, investido por uma autoridade judicial, uma autoridade policial, ele vai tornar aquele médico um médico perito naquele momento e ele vai então fazer a declaração de óbito. Mas tendo IML é para ir para o IML. E as mortes naturais? As mortes naturais a gente tem algumas opções a mais. Então, o primeiro ponto da morte natural, o melhor sempre é que seja o médico
assistente daquele paciente, porque ele sabe que aquele paciente morreu, ele já conhece, ele sabe como preencher a declaração de óbito de maneira mais adequada. Porém, se o paciente ele não tem um médico assistente ou se você está, por exemplo, internado num hospital, que é o que geralmente acontece, quem vai preencher é o que a gente chama de médico substituto, que geralmente é o plantonista do hospital. Então, não tem um médico assistente, ou ele está lá internado, ele não tem um médico que acompanhava ele, vai ser o médico substituto, geralmente o plantonista do hospital. E se esse paciente ele não tinha um médico assistente, se ele não estava internado, não tem um médico substituto, o que é que você vai fazer? Ou se você tiver dúvidas quanto ao motivo do óbito, você vai encaminhar para o serviço de verificação de óbitos. Então, morte natural, SVO, morte violenta, como eu falei, IML. Então, por exemplo, o paciente está lá internado no hospital, mas você tem dúvida porque ele morreu. Você vai encaminhar para o SVO. Ou, como eu falei, se ele não tiver nenhum médico acompanhando ele, ele vai para o SVO também. E se aquela localidade ela não tiver SVO, o que é que você vai fazer? Aí qualquer médico do serviço público ou qualquer médico daquela localidade pode preencher a declaração de óbito. E em uma situação extrema em que você não tenha nem médico naquele local e não tenha acesso a médico, aí em morte natural, 2 testemunhas idôneas podem preencher a declaração de óbito. Isso aqui, como eu falei, primeiro tópico muito importante relacionado à declaração de óbito. Quem preenche? Então, a gente tem esses 2 grandes grupos e a gente vai seguir essa sequência. E aí a gente volta, então, para responder a nossa questão. A gente tem um paciente jovem que teve intoxicação e, então, ele teve uma morte por uma causa externa. Então, morte por causa externa é igual a IML. Se não tiver IML, um médico do local se torna um perito eventual. Então, isso é que a gente deve fazer para causas externas. Então, vamos ver aqui as alternativas a partir disso. Na letra A e na letra E, ele fala que você deve preencher a declaração de óbito. Você não deve preencher, você deve encaminhar ao IML. Na letra B, ele fala para você aguardar o cirurgião do transplante, porque ele vai preencher? Também não, ninguém vai preencher nesse hospital. Quem vai preencher é o IML. E aí a gente tem na letra C, que fala sobre o SVO. SVO para morte natural. Então, se fosse uma morte natural e você não soubesse porque ele morreu, você pode encaminhar para o SVO. Mas não é esse caso. Como aqui é uma causa externa, você vai encaminhar o corpo para o IML, como fala para a gente aqui a letra D. Então, primeiro tópico, quem preenche a DO. E agora, vamos ver essa questão aqui da Unicamp 2018, fala sobre um paciente, 78 anos, que ele é cardiopata, tem uma arritmia controlada, e ele tem um quadro infeccioso aí e vai a óbito. E aí ele pergunta para a gente, ó, os diagnósticos a serem preenchidos na declaração de óbito. Então, preenchimento, como é que a gente vai preencher a declaração de óbito? Isso é muito importante em prova, isso é muito importante para a vida também. Você vai precisar preencher eventualmente a declaração de óbito, não precisa saber como se preenche. Então, vamos lá para o nosso segundo tópico de DO. Então, como se preenche uma declaração de óbito? Então, no preenchimento da declaração de óbito, nas causas de morte, a gente tem 2 partes. A parte 1 aqui, em vermelha, e a parte 2. A parte 2 são causas que podem contribuir para a morte, mas não estão diretamente relacionados à cadeia de eventos que levou o paciente à morte, certo? Então, isso aqui vai na parte 2. A parte 1, ela é a mais importante. Por quê? Porque é como o paciente morreu. O que levou o paciente a óbito. E aqui na parte 1, na primeira linha, que é a causa imediata, você vai colocar o que levou o paciente imediatamente ao óbito. Enquanto na última linha, que a gente chama de causa básica, você vai colocar o que iniciou
a cadeia de eventos que levou à causa imediata. Então, para a gente entender, a gente tem aqui o nosso exemplo. Ó. Então, por exemplo, aqui, esse paciente, ele tinha uma cirrose hepática. E aí, o paciente com a cirrose hepática desenvolve uma hipertensão portal. Quando ele desenvolve uma hipertensão portal, ele desenvolve varizes esofágicas e ele tem, então, a hematêmese, que foi o que levou o paciente imediatamente ao óbito nesse caso aqui. Então, você pode, para preencher, começar a pensar da causa básica e ir subindo, ou você pode pegar a sua causa imediata e ir seguindo para trás até você encontrar a causa básica. Não é obrigatório preencher as 4 linhas, tá? Então, você pode preencher com 3 linhas, com 2 linhas, eventualmente. O importante é que a primeira linha seja a causa imediata e a última linha seja a causa básica. E aqui, na parte 2 desse paciente aqui do exemplo, a gente coloca a insuficiência renal crônica, o paciente tem diabetes mellitus, então contribui, mas não está diretamente relacionado à cadeia de eventos que levou o paciente a óbito. Então, é assim que a gente preenche o nosso segundo tópico aqui de DO. Como preenche? É dessa maneira aqui que a gente vai preencher. E aí, aquela questão perguntava para a gente isso. Como é que a gente vai preencher a declaração de óbito desse paciente idoso? E aí você vê na questão que ele começa com um quadro gripal, com coriza, tosse, febre, e ele evolui durante a internação com quadro de infecção bacteriana secundária. Por quê? Porque o raio-x mostra uma opacidade em base direita, então você infere que ele tem uma pneumonia. Além disso, mostra uma leucocitose com desvio à esquerda. Então ele está te falando, ó, teve uma infecção bacteriana secundária a uma gripe. Então ele teve um quadro de insuficiência respiratória, ele morreu, ele foi a óbito diretamente pelo quadro de insuficiência respiratória. Ele tinha insuficiência respiratória por quê? Porque ele tinha uma pneumonia e a pneumonia foi causada pelo quadro gripal, tá certo? Então, isso aí é que deve estar na parte 1 desse paciente. Na parte 2, ele tem uma cardiopatia, né? Ele fala aqui, ó, cardiopatia com arritmia. Então, isso contribui, mas não está diretamente relacionado. Então, qual é a melhor alternativa para a gente aqui? A resposta é a letra A, ó, que fala insuficiência respiratória, que aconteceu por uma pneumonia, que aconteceu por uma gripe. Na parte 2, a cardiopatia. Você vê aqui que na letra B, ele te coloca ao contrário. Ele te coloca aqui, ó, gripe, pneumonia e insuficiência respiratória. Ele trocou a ordem das coisas para você, se estiver desatento, errar. Na letra C, ele coloca insuficiência cardíaca como causa. A gente viu a cardiopatia, ela contribui, mas não está diretamente relacionada, pode entrar na parte 2. E na letra D também se coloca insuficiência cardíaca e está errado. Então, o melhor gabarito aqui, a letra A. E a gente fecha aqui a primeira parte, a parte da declaração de óbito, vendo então quem vai preencher a declaração de óbito e como se preenche a declaração de óbito. Então, vamos agora conversar sobre morte encefálica. Vamos começar aqui com essa questão da SUS 2019, que fala sobre um paciente que teve um TCE grave e evolui para um provável quadro de morte encefálica, de ME. E ele dá algumas alternativas aqui para a gente julgar. Então, vamos começar a falar sobre morte encefálica. A morte encefálica, o documento do CFM que fala sobre morte encefálica, essa resolução 2173, que foi lançada em 2017. E todo paciente que ele tiver essas condições, ele deve iniciar o procedimento de morte encefálica. Então, o paciente está em coma, que ele tem ausência de reatividade supraespinhal e que ele tem apneia persistente, ele vai iniciar protocolo de morte encefálica. Você não precisa da autorização da família para iniciar o protocolo de morte encefálica. Você precisa da autorização da família para doação de órgãos. Para iniciar protocolo de morte encefálica, você não precisa. Então, se tiver isso aqui, você vai
iniciar o protocolo. E aí você tem algumas condições, alguns pré-requisitos para que você inicie o seu protocolo. Primeiro deles, o paciente ele tem que ter uma lesão conhecida, uma lesão capaz de causar a morte encefálica. Então, ele tem um TCE grave, ele tem um AVC-H hemorrágico, ele tem um AVC extenso, ele tem um AVC isquêmico extenso. Então, ele tem uma condição que pode levar à morte encefálica. Primeiro ponto. Segundo ponto, você não pode ter nenhum fator confundidor. Então, você não pode ter uso de drogas sedativas, você não pode ter uma hiponatremia, por exemplo, que pode eventualmente confundir e te levar a pensar que é uma morte cefálica e o paciente não está em morte cefálica. Então, tem que ter uma causa conhecida, não pode ter outras causas que simulem a morte cefálica. O paciente ele tem que estar internado pelo menos 6 horas no hospital. E se você suspeitar de uma encefalopatia hipóxico-isquêmica, eles devem estar a 24 horas no hospital, certo? E existem alguns parâmetros vitais que você tem que ter. Então, ele não pode ter hipotermia, ele tem que ter uma pressão adequada, ele tem que ter uma saturação de oxigênio adequada também, tá certo? Então, esses são os pré-requisitos. A pressão, ela varia de acordo com a idade do paciente, mas, de maneira geral, esses são os pré-requisitos para a gente iniciar o protocolo de morte cefálica. E aí, o protocolo, ele vai ter 3 passos, que são 2 exames clínicos, você vai ter o teste de apneia e você vai fazer um exame complementar que comprove que o paciente está em morte cefálica. Então, você tem que ter obrigatoriamente isso, os 2 exames clínicos, o teste de apneia e o exame complementar. E essa resolução, ela traz também os médicos que podem realizar o protocolo de morte encefálica. Então, existem alguns pré-requisitos agora para você poder fazer, para você poder participar do protocolo de morte cefálica. Então, esse paciente ele tem que ter, no mínimo, 1 ano de experiência no atendimento de pacientes com coma, ou ter acompanhado ou realizado pelo menos 10 determinações de morte cefálica, ou ter feito o curso de capacitação para a determinação de morte cefálica. Então, os médicos que podem fazer são esses aqui, tá certo? E aí é recomendável que um desses exames clínicos, ele faz 2 exames clínicos, um deles seja feito por desses médicos especialistas, que são os neuros, o neurocirurgião, o neurologista, o neuropediatra, ou os intensivistas, intensivista adulto ou pediátrico, ou um médico de emergência. Então, esses 6 médicos é preferencialmente que um dos exames clínicos seja feito por um desses médicos. Então, é assim que funciona o nosso protocolo de morte cefálica. E é importante a gente falar também que existe um intervalo entre os exames clínicos. Então, a partir de 2 anos de idade, você vai ter um intervalo de 1 hora. De 2 meses a 2 anos de idade, de 12 horas. E de 7 dias de vida até 2 meses, você vai ter de 24 horas. Por que é importante saber isso? Porque antigamente você tinha que respeitar um tempo de 6 horas para pacientes adultos a partir de 2 anos de idade. Agora não. Agora você pode repetir o exame clínico com 1 hora, tá certo? Então isso otimiza o seu tempo em relação ao protocolo de morte cefálica. Então a gente volta lá naquela questão, você tem um paciente jovem, 23 anos, quadro TCE grave, que evolui com um provável quadro de ME, e ele pergunta o que é que você vai fazer para esse paciente. Na letra A, ele fala que você deve garantir que os médicos do diagnóstico de morte cefálica façam parte da equipe de retirada de órgãos. O médico que participa da captação de órgãos, que participa da equipe de transplante, ele não pode participar do protocolo de morte cefálica, porque você pode ter um viés aí. A pessoa participando do processo de captação, determinar a morte encefálica. Então, é proibido que o médico que atue com captação, que atue no transplante, que ele faça parte da equipe do protocolo de morte cefálica também. Então, a letra A, ela está errada.
Na letra B, se diz que você deve iniciar o processo de avaliação de morte encefálica imediatamente, sem necessariamente consultar a esposa ou outro familiar. Isso aqui, essa parte aqui, sem consultar a esposa ou outro familiar, isso está certo. Vocês viram o que eu falei. Você pode iniciar o protocolo e você deve iniciar o protocolo se você tem a suspeita de morte cefálica. Qual é o problema aqui? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Ele fala sobre iniciar imediatamente e esse paciente, ele estava sedado. E aí você tem que tirar a sedação para poder fazer o seu protocolo de morte cefálica. Então, por isso que a letra B, ela está errada. Letra C, garantir a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido de autorização de doação de órgãos por um dos pais em conjunto com a esposa. Você nem determinou que ele está em morte cefálica, como é que você vai conversar sobre doação? Então, você faz o protocolo, define a morte cefálica para depois conversar sobre a doação. Na letra D, se fala, informar a família que eles podem solicitar um médico de confiança para que o mesmo acompanhe a avaliação da morte encefálica. Isso aqui pode sim, a família ela pode solicitar um médico para acompanhar essa determinação de morte cefálica. Isso a família tem direito. Se ela quiser, ela pode exigir e você tem que deixar que isso aconteça. Nessa letra D, ela está certa, ela foi a resposta à questão para a gente iniciar a nossa conversa sobre morte cefálica. E aí, essa questão da Banca Pernambuco, ela é bem interessante, ela fala sobre um homem de 27 anos também, que também tem um TCE grave, que você vai fazer a avaliação de morte cefálica. Ele pergunta qual teste não faz parte da avaliação. Então, o exame clínico, lembra que eu falei, você tem que fazer para o paciente no protocolo de morte cefálica 2 exames clínicos, o teste de apneia e o exame complementar. Então, o exame clínico, ele tem que mostrar que o paciente ele está em coma aperceptivo e que ele não tem funções de tronco encefálico. Então, como é que você vai mostrar que ele está em coma? Você vai fazer um estímulo doloroso, porém, o estímulo doloroso ele é feito na região supraorbitária, no trapézio ou no leito ungueal dos 4 membros. Você não faz estímulo doloroso external. É muito comum a gente ver isso na prática, mas isso não está no protocolo de morte cefálica. O que está no protocolo é região supraorbitária, trapézio e leito ungueal dos 4 membros. Então, isso aqui para o estímulo doloroso. E aí você vai mostrar que o paciente ele não tem funções de tronco. Quais são as funções de tronco que a gente vai pesquisar? Primeiro, reflexo fotomotor, vai colocar a lanterninha no olho dele e vai ver que a pupila ela não reage. Segundo, não tem o reflexo córneo-palpebral, vai colocar um algodão, um papelzinho, uma gaze no olho e vai mostrar que não tem o reflexo córneo-palpebral. Terceiro deles, o reflexo óculo-cefálico, o reflexo dos olhos de boneca. Você vai movimentar a cabeça do paciente e ele vai seguir. O normal é que você fixe o olhar, mas ele segue, os olhos seguem o movimento da cabeça quando você não tem o reflexo óculo-cefálico. O quarto, o reflexo vestíbulo calórico. Então, vai colocar uma água gelada lá no ouvido do paciente. Você tem que fazer otoscopia antes para ver se a membrana está íntegra. Você tem que esperar 3 minutos entre cada ouvido para poder repetir, mas você vai colocar lá a água e você não vai ter a reação. E por fim, você não vai ter o reflexo de tosse, que você pode testar com a cânula, você pode testar com um tubo de intubação endotraqueal e você vai mostrar que o paciente ele não tem o reflexo de tosse. Então, isso aqui é o nosso exame clínico no protocolo de morte cefálica. E aí a questão ela vai lá e pergunta o que é que você não deve fazer. É o córneo palpebral, a gente viu que se faz, porque vai mostrar que não tem função de tronco. O teste de apneia, a gente já viu também que é obrigatório. O reflexo óculo-vestibular também, a gente comentou, tem que fazer. E o fotomotor consensual também. Estímulo doloroso external, como eu comentei, não entra. O estímulo doloroso faz parte, mas não no externo. Por isso que aqui a resposta é a letra C. Então, aqui para a gente ver em relação ao exame clínico. E aí, para a gente fechar os últimos assuntos relacionados à morte cefálica,
a gente vê essa questão aqui que fala sobre os procedimentos de diagnóstico de morte encefálica. A gente vai ver aqui algumas alternativas. Então, pessoal, para fechar, como eu comentei, você tem que fazer 2 exames clínicos, teste de apneia e exame complementar. E quais são os exames complementares que você pode fazer no protocolo de morte encefálica? Então, você pode fazer uma angiografia ou um Doppler transcraniano. Esses 2 exames vão mostrar que você não tem o fluxo sanguíneo encefálico. Você pode fazer um eletroencefalograma, que vai mostrar que você não tem atividade elétrica, ou você pode fazer uma cintilografia, o espectro cerebral, mostrando que você não tem atividade metabólica. Então, aqui vai mostrar que não tem fluxo, aqui vai mostrar que não tem atividade elétrica, e aqui vai mostrar que não tem atividade metabólica. Você pode fazer qualquer um deles, tá certo? E, por fim, importante, algumas observações relacionadas ao protocolo de morte encefálica. O paciente, como eu comentei há pouco, se ele estava fazendo uso de drogas sedativas, você deve interromper. E aí você vai esperar 3 meias-vidas da droga, se foi um uso em dose única ou intermitente, ou 5 meias-vidas, se você estava fazendo a infusão contínua. E uma segunda observação é que, se o paciente ele fazia uso de drogas que podem ser depressoras do sistema nervoso central, mas ele fazia uso da medicação em dose habitual, isso não contraindica você abrir o protocolo. Por exemplo, o paciente usava fenobarbital por uma epilepsia. Ele usou no dia, tudo bem, você pode abrir o protocolo. Você não vai poder abrir se for intoxicação, mas se ele usou a dose habitual, você vai seguir com o seu protocolo de morte encefálica. Então, vamos ver essa questão aqui da Banca Pernambuco para a gente poder fechar. Na letra A, se fala que a morte cerebral, a morte encefálica, indica a perda definitiva e irreversível das funções cerebrais por causa conhecida e comprovada em pacientes potencialmente doadores de órgãos e tecidos. Vocês vejam a sutileza aqui, porque ele vai muito bem, ele fala que tem a perda irreversível, tudo isso está certo, porém, protocolo de morte encefálica não é apenas para pacientes que vão doar. Você vai fazer protocolo para todos os pacientes que preenchem critério, como eu comentei no início do tópico. Por isso que a alternativa A, ela está errada. Na letra B, se fala que são obrigatórios 2 exames clínicos que comprovem o coma e a ausência de reatividade do tronco, com intervalo mínimo de 1 hora para maiores de 2 anos. Vocês vejam que interessante, porque eles colocam a atualidade, porque antes eram 6 horas, atualmente é 1 hora de distância entre cada exame clínico. Então, por isso que a letra B está certa. A letra C diz que o teste de apneia deve comprovar a ausência de movimentos respiratórios na presença de hipercapnia, que é indicada por uma PCO2 maior que 55. Isso está certo. No teste de apneia, você vai deixar o paciente ele sem respirar, porém você deixa ele com oxigênio para ele não ter uma dessaturação, e você vai ter uma PCO2 maior que 55 e o paciente ele não tem movimentos respiratórios. Então, isso é um teste de apneia positivo e a letra C está correta. Letra D. Os testes complementares devem comprovar a ausência de perfusão sanguínea ou atividade metabólica ou atividade elétrica cerebral, que eu comentei. Angiografia, Doppler, eletroencefalograma e espectro ou cintilografia cerebral. E por fim, letra E. Drogas depressoras do sistema nervoso central em doses usuais e condições clínicas adequadas não impedem os procedimentos diagnósticos. Comentei isso há pouco. Se fazia uso de uma droga antiepilética, por exemplo, pode abrir protocolo de morte encefálica, tá? Então, aqui da nossa questão, gabarito letra A. E esses são os tópicos mais importantes relacionados à morte encefálica. A gente viu aqui hoje sobre declaração de óbito, quem preenche, como preenche, principais tópicos relacionados à declaração de óbito e relacionado também ao protocolo de morte encefálica. Como é que a gente vai fazer e as questões burocráticas relacionadas ao protocolo de morte encefálica. Então, se vocês gostaram, curte aí o vídeo e curte o nosso canal, segue o nosso canal para continuar seguindo as nossas atualizações.
Tchau.